conversar com a gente, com o tema de complicações gestacionais em pacientes com síndrome dos ovários policísticos. Ana Carolina, pode ir, toda sua. Bom dia a todos. Então, eu queria agradecer ao departamento aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre temas ligados à ginecologia endócrina, né? E eu escolhi um tema que a gente discute pouco, mas que tem cada vez mais literatura a respeito, e eu achei que era bastante pertinente da gente falar a respeito disso numa reunião que envolve todo o departamento, né? Até porque vai abranger não só a questão da concepção em si, que é o que a gente trabalha mais diretamente na reprodução, mas também os desfechos reprodutivos durante a gestação. E então acho bem interessante que a gente discuta isso também em parceria com o pessoal da obstetrícia e coloque esse assunto um pouco mais em voga. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Está em modo de apresentação agora, normal? Sim. Então, tá bom. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as complicações gestacionais na paciente com síndrome de ovários policísticos. E para começar falando sobre isso, eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre o mecanismo fisiopatológico da doença e as implicações metabólicas que envolvem essa síndrome, né? Então, é bem conhecido já uma participação importante da secreção de LH de maneira anômala nas pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos, de maneira que existe um desequilíbrio entre a secreção de LH e de FSH, com o aumento da amplitude dos pulsos de LH, o que leva a uma hiperestimulação da teca ovariana para a produção de androgênios. Mas, paralelo a isso, também existe um mecanismo bastante significativo envolvido no quadro de hiperandrogenismo dessas mulheres, que é um mecanismo de resistência insulínica fortemente associado à síndrome, não necessariamente causada por ela, mas existe uma forte associação com a resistência insulínica, e esse aumento da insulina secundário, essa hiperinsulinemia secundária à resistência insulínica, também tem um efeito direto na atividade e na produção de androgênios, e causando aí todo o quadro de ovário policístico, né? Então, a gente tem mecanismo de hiperandrogenismo associado a um efeito direto da insulina sobre a teca, mas também a gente tem alterações na redução do SHBG, também por efeito da insulina no fígado, além de outras alterações metabólicas que vêm junto com a resistência insulínica, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Então, é importante ressaltar esses dois mecanismos, tanto o aumento da amplitude dos pulsos de LH como a hiperinsulinemia, que são muito fortes nessa síndrome dos ovários policísticos, que vão ter um papel importante em todos os desfechos reprodutivos que a gente vai comentar e eu vou explicar como. Os critérios da síndrome de ovário policístico, eles não são universais. Então, existe um consenso, que inclusive nós seguimos aqui, que é o consenso de Roterdã, que vem sendo modificado levemente, mas ele mantém a sua estrutura principal já desde 2004. Mas existem outras sociedades que têm conceitos um pouco mais estritos. O que caracteriza de maneira geral e mais fortemente a síndrome do ovário policístico é a alteração ovulatória, então uma oligoovulação ou anovulação crônica, e o hiperandrogenismo associado. Só que dependendo do conceito que a gente usa, então tem o critério da NIH, que já é o mesmo desde 1990, hoje a gente tem uma sociedade de excessos de androgênios também que estuda especificamente essa síndrome. Dependendo do conceito que a gente usa para classificar a doença, a prevalência vai variar aqui bastante, mas em torno, se acredita, de 11 a 20, 22% é o que a literatura traz em termos de mulheres em idade reprodutiva que apresentam a síndrome. Pelo conceito que nós usamos, que é o conceito de Roterdã, nós usamos o critério clássico, né, de oligoamenorreia, o hiperandrogenismo que pode ser clínico e ou laboratorial, e parâmetros ecográficos de morfologia policística dos ovários. Entendo 2 desses 3 critérios, a paciente fecha diagnóstico para ovário policístico, e desde que sejam excluídas outras endocrinopatias ou outras causas de produção de androgênio, como, por exemplo, tumores produtores de androgênio, que também cursam com um quadro bastante parecido, tá? Então, é importante que essa exclusão seja feita das outras endocrinopatias. E o consenso de Roterdã, ele foi revisto e rediscutido pela última vez, em 2018,
numa reunião ou num consenso organizado por essa sociedade australiana, em conjunto com a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva e a Sociedade Europeia, e manteve os mesmos parâmetros com algumas modificações em termos de contagem de folículos no ultrassom, aumentou um pouquinho de 12 para 20 folículos antrais iniciais, ou entre 2 e 9 milímetros em um mesmo ovário, e aí não necessariamente a paciente precisa ter os 2 ovários alterados, e também mudou um pouquinho os critérios, o cutoff para o índice de Ferriman, que antes era maior ou igual a 8, hoje a gente considera maior ou igual a 6 na nossa população, e para pacientes de origem oriental, como elas tendem a ter uma pilificação menor, esse critério é menor ou igual a 4, isso tudo baseado em estudos populacionais. Então, essas foram as mudanças, mas, de maneira geral, a estrutura do diagnóstico, né, quais são os critérios que envolvem os diagnósticos, foram mantidos. Bom, colocado todas essas características da síndrome dos ovários policísticos, o que é importante nessa síndrome do ponto de vista de qualidade de vida e de saúde? Existem, logicamente, uma série de alterações que incomodam a paciente e que trazem ela para o consultório do ginecologista, né? Que começa muitas vezes lá na peripuberdade, com adrenarca precoce, pubarca precoce, mas que principalmente por conta da irregularidade menstrual, das alterações cutâneas, de cabelos, aumento de pelos e toda a manifestação hiperandrogênica que costuma incomodar bastante a paciente, é o que acaba trazendo essa menina e depois a mulher adulta para o consultório do ginecologista, né? E ela pode evoluir ou não com infertilidade nos anos que se seguem ali no período reprodutivo. Então, isso é o que acaba saltando aos olhos no consultório do ginecologista. Mas existe uma questão metabólica que também vem desde o início da manifestação dos sintomas, desde que ocorre a resistência insulínica e mesmo o próprio hiperandrogenismo piorando essa resistência insulínica, e que vai ter uma implicação metabólica muito significativa e que mais tardiamente vai cursar com aumento de risco cardiovascular em pacientes em idades ainda jovens, né, na 4ª década de vida, final da 4ª década, começo da 5ª década. Alterações metabólicas que normalmente apareceriam na mulher mais velha vão aparecer mais precocemente nessas meninas. E acaba que elas não têm algumas manifestações intermediárias ou alterações metabólicas que são bem precoces e silenciosas. Então, a gente precisa fazer busca ativa dessas alterações metabólicas para evitar que isso depois traga complicações no futuro, tá? Então, eu vou falar bem rapidamente sobre os conceitos aqui que eu acho que são importantes da resistência insulínica e intolerância à glicose, porque isso vai ter um impacto importante depois para a gente falar da questão gestacional. Então, não é segredo para ninguém que quando existe uma resistência à ação da insulina, o que ocorre é um defeito na ligação da insulina com seu receptor, de maneira que ele não consegue internalizar a glicose circulante, então a gente tem uma concentração maior de glicose do lado de fora da célula e uma redução da entrada de glicose na célula. Então, o que acontece no metabolismo das pacientes que têm alteração de metabolismo glicídico? Então, inicialmente, vou falar do metabolismo normal. Numa curva glicêmica normal, um indivíduo que vai ser submetido a um GTT, ele tem uma glicemia de jejum menor que 90, e no pós-prandial, no pós-GTT, ou após a administração dos 75 gramas de glicose, ele faz um pico de glicemia, que vai passar aí dos 140, mas 2 horas após esse pico, com a liberação de insulina, que tem a sua fase rápida e depois a sua fase mais lenta, a glicemia já está em níveis menores do que 140. Então, isso é o que a gente espera de um perfil metabólico normal. O que acontece quando existe a resistência insulínica? A curva glicêmica é exatamente a mesma, só que às custas de uma elevação dos níveis de insulina, desde o seu nível basal de jejum até os níveis de resposta no pós-prandial, ou no caso, pós-teste de glicose. Então, a curva insulinêmica muda, mas a curva glicêmica não. Então, é uma doença difícil de detecção, porque a gente não tem bons testes para dosagem de insulina, nem cutoffs consensuais, cada serviço ou cada laboratório tem um cutoff diferente, então a gente tem uma certa dificuldade com essa avaliação, e acaba que muitas vezes a gente não faz esse diagnóstico, fica como uma alteração metabólica subclínica, né? Poderia se dosar insulina, e também tem um marcador bastante interessante, que é o marcador clínico, que é a cantose nigricans, que também, se estiver presente,
é fortemente sugestivo de resistência insulínica. Conforme o metabolismo glicídico piora, o que vai acontecer? A mulher, no caso aqui, ela continua com glicemias de jejum normais, mas toda vez que ela se submete a uma sobrecarga de açúcar, e aqui no teste do GTT, mas poderia ser qualquer ingesta aguda de açúcares ou carboidratos, né? Promove o pico de glicemia e tem uma certa dificuldade em retomar os níveis glicêmicos depois de 2 horas. Então, a gente vai ter uma glicemia de 2 horas no GTT, que vai estar entre 140 e 200, né? Então, e 199, que seria já a intolerância glicótica. Ou seja, se a alimentação for regular, sem sobrecarga de açúcar, ela consegue manter o metabolismo bem regrado, bem correto, uma glicemia correta. Se ela se submete a uma ingesta aumentada de carboidratos e açúcares, o organismo tem mais dificuldade em voltar, mas volta, certo? Conforme esse metabolismo piora, eu vou passar a ter hiperglicemia em momentos de jejum e hiperglicemia no pós-teste, sendo que eu faço um pico mais elevado no pós-teste e eu tenho uma dificuldade muito maior em retomar os meus níveis glicêmicos normais, né? Ainda que a insulina se mantenha extremamente elevada, ela tem cada vez mais dificuldade em fazer efeito no seu receptor. Então, nessa situação, a gente já está diante de um quadro de diabetes tipo 2, não insulino dependente, porque as concentrações de insulina são muito altas, e essa paciente tem um GTT com a glicemia de 2 horas maior, igual a 200. O pâncreas vai entrar em falência depois de produzir muita insulina por anos, né? E aí nós vamos estar diante da situação do diabetes tipo 2, dessa vez já insulina dependente. Então, o que acontece com as nossas pacientes? O sistema, o mecanismo é o mesmo que qualquer paciente diabético. Só que essas pacientes têm uma predisposição por conta dessa resistência insulínica fortemente associada, independente da presença ou não de obesidade, né? E na adolescência, elas já vão, muitas vezes, se encontrar aqui nesse quadro de resistência insulínica, ou na idade adulta, entre resistência insulínica e intolerância à glicose, em idades ainda muito jovens. Então, vocês podem imaginar o que aconteceria nessa mulher em idade reprodutiva, que já tem aí no seu metabolismo basal ou uma resistência insulínica ou uma intolerância à glicose. O que acontece com essa hiperinsulinemia? Além de todo o mecanismo da síntese, do aumento da amplitude dos pulsos de LH, que já pode ser uma questão intrínseca, genética daquela paciente, a resistência insulínica também vai piorar esse quadro, porque existem receptores de insulina no hipotálamo, que também aumenta a amplitude dos pulsos de LH, então piora esse quadro, além do efeito direto da insulina no ovário, aumentando ou estimulando a produção de androgênios diretamente pelo ovário, e também a hiperinsulinemia, ela tem um efeito sobre o fígado de redução das proteínas carreadoras dos androgênios, ou seja, aumenta a fração livre de androgênios, levando a todos os efeitos periféricos do hiperandrogenismo. Então, vários mecanismos aí fazem com que a hiperinsulinemia seja um coadjuvante no quadro de hiperandrogenismo dessas pacientes com síndrome dos ovários policísticos. E esses resultados aqui são da tese da professora Rosana, onde a gente tem que, mesmo aqui são pacientes magras ovulatórias, nós temos as obesas ovulatórias e as pacientes SOP, magra e obesas. E o que a gente vê é que, do ponto de vista da insulina, ainda que elas sejam jovens, né, elas já são hiperinsulinêmicas, ainda que elas não sejam obesas. Então, não é só uma questão ligada à obesidade. Obviamente, piora com a obesidade, mas não é limitada a ela. Então, essas pacientes muito frequentemente têm síndrome metabólica associada, que envolve aí a presença de 3 desses 5 critérios, desde a obesidade central, medida pela circunferência abdominal, os distúrbios de metabolismo lipídico, a alteração de pressão arterial e a glicemia de jejum. E aqui, como a gente viu naquele gráfico anterior, não só a glicemia de jejum alterado, mas o GTT alterado, já mostrando sinais de intolerância à glicose, também entram como critério. Por isso, para screening dessas doenças de maneira ativa nas pacientes com SOP, a gente pede lipidograma ou GTT. E se ela tem qualquer fator de risco para diabetes, a gente pede o GTT. E essas pacientes começam com essas alterações metabólicas muito precocemente, né? A gente vê que elas já têm alterações do tipo aumento de
massa corporal, seja obesidade ou sobrepeso, já na idade adolescente, né? Uma prevalência muito maior do que nas não SOP. E também alterações de pressão arterial, não hipertensas, mas pequenas elevações já dos níveis basais de pressão arterial, já bem jovens também. Esse estudo também foi desenvolvido no nosso departamento por uma aluna da professora Rosana, onde a gente vê que já na adolescência a gente pode ter alguma alteração, mas ela não é tão significativa, obviamente, como na vida adulta, com uma prevalência de síndrome metabólica que não é igual à da SOP adulta, mas veja, a gente já tem quase um quarto das nossas pacientes adolescentes com critérios para preencherem síndrome metabólica. Então, isso é bastante preocupante, né? Que mesmo que elas não tenham diferença em termos de obesidade com as mulheres adultas, elas já apresentam algum grau de síndrome metabólica. Ainda na adolescência ainda é difícil a gente achar resistência insulínica, mas também pode ocorrer, né? E o que essas alterações metabólicas podem causar nas mulheres jovens com síndrome dos ovários policísticos? Alterações que nós chamamos de subclínicas, que indicam disfunções endoteliais que a gente ainda não consegue detectar de maneira clínica, né? Então, esse estudo foi feito em mulheres com ovário policístico jovens, sem obesidade, sem dislipidemia, sem hipertensão, versus um grupo de meninas ovulatórias. E, tirando os androgênios séricos, que eram esperados serem maiores nas pacientes com SOP, elas também já tinham insulina mais alta, e tanto a de jejum como a glicemia, a curva glicêmica no ITT, né, que é o teste de estímulo. E nessas pacientes já existe uma alteração do padrão do diâmetro das artérias, né, além de alteração de fluxo mediado por dilatação e também da espessura da íntima. Então, a gente já começa a ter alterações subclínicas bem precocemente e que não são vistas facilmente. Por conta disso, se discute bastante o efeito em longo prazo dessas doenças, e hoje a gente já tem alguns estudos com mais evidência de que realmente essas mulheres têm uma tendência maior a terem doença coronariana, então 2 vezes maior nessas mulheres com síndrome dos ovários policísticos, e também, mesmo que você ajuste por IMC, essas pacientes têm um risco aumentado em relação a mulheres que não têm síndrome do ovário policístico. Então, por conta disso, é de se imaginar que com todas essas alterações metabólicas, deve haver um risco adicional na gestante com síndrome dos ovários policísticos. Qual seria o papel do hiperandrogenismo nessa história? Aqui é um estudo um pouco antigo, de 2010, mas o que a gente representa aqui, os autores fizeram uma avaliação dos níveis androgênicos em mulheres gestantes, a partir da 7ª semana de gestação, que foi quando elas foram incluídas no estudo, até a 32ª semana, ao longo de toda a gestação. E o que, comparando pacientes controle, que é essa linha tracejada, com pacientes gestantes com síndrome dos ovários policísticos. Então, os níveis androgênicos, eles praticamente não se alteram na gestante normal ao longo de toda a gravidez, mas a gente vê uma elevação mais acentuada dos níveis androgênicos nas mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos. E o SHBG, que tende a aumentar naturalmente nas mulheres gestantes não SOP, tem uma elevação menos significativa nas mulheres SOP, ou seja, além de aumentar mais o androgênio circulante, eu ainda tenho uma fração livre maior de androgênios, né? E, logicamente, a gente acaba tendo uma fração de androgênios livres também mais aumentada em relação às mulheres do grupo controle, apesar de que isso é mais intenso no início da gestação e menos intensa essa diferença no final da gravidez, né? Então, existe uma hiperandrogenemia mais evidente, mais acentuada nessas pacientes ao longo da gestação. E com relação à insulina, o que acontece na gestação normal? Então, aqui também, a linha tracejada é o controle, né? Existe uma manutenção dos níveis de insulina de jejum, apesar de a gente saber que o metabolismo glicídico, por conta do hormônio lactogênico placentário, ele fica mais sobrecarregado na gestação, os níveis de insulina não precisam ser modificados em gestantes normais. Mas nas pacientes que são SOP, principalmente aquelas que já partem de níveis insulinêmicos mais altos, ele piora o padrão de resistência e aumenta a hiperinsulinemia ao longo da gestação, né? E aqui a relação glicose-insulina acaba ficando modificada, muito mais às custas. Tem uma elevação da glicemia também, né? Mas
a mudança na insulina ela acaba sendo mais significativa, de maneira que numa gestante normal, pela elevação natural da glicose, sem mudança na insulina, essa relação tenderia a aumentar. Na paciente com SOP, por conta da hiperinsulinemia, essa relação tende a diminuir ao longo da gestação, mostrando aqui a sobrecarga do pâncreas, né, na produção de insulina. E o ROMA também representa isso, que é a relação da glicemia vezes a insulina, dividido por 22,5, é uma fórmula que a gente usa para calcular aí a resistência insulínica. Então, o que a gente vê? Em gestantes não SOP, existe uma manutenção dos níveis de insulina ao longo da gestação, com elevações glicêmicas que são consideradas fisiológicas, desculpa. E nas mulheres com SOP, existe uma elevação acentuada da insulina, uma elevação não tão significativa, mas fisiológica da glicemia, de maneira que a insulina se modifica mais, ela precisa se adaptar mais para conseguir manter a gestação sem grandes alterações metabólicas ou tentando compensar essa resistência, né? Em modelos animais, que a gente vê do efeito desses androgênios sobre a placenta. Então, esse é um estudo realizado em ratas Wistar, em que foi feito um grupo controle e um grupo que recebeu testosterona injetável em altas concentrações, do D16 ao D19. E o que foi verificado em termos de efeitos placentários? Uma diminuição do tamanho da placenta, uma diminuição da capacidade de nutrição fetal, né, representada pela diminuição no peso do feto, no peso da placenta e uma redução na área placentária. Além de alterações com diminuição, aqui é o controle, né, aqui é o grupo tratado, diminuição da vascularização placentária e algumas alterações morfológicas relacionadas à própria a espessura da parede dos vasos e também a circulação local. Também foi verificada uma interferência na esteroidogênese placentária, com mudança na expressão de receptores de estrogênio, tanto alfa como beta, e da 17-beta-hidroxidesidrogenase, e redução na expressão de receptores androgênicos, todos avaliados por Western blot. E, além disso, também foi verificado na prole uma alteração de metabolismo lipídico, com acúmulo de lipídios hepáticos nas fêmeas, das ninhadas dessas mães expostas, dessas ratinhas expostas durante o período gestacional. Esse estudo, realizado em mulheres, avaliou macro e microscopicamente a placenta, tanto por sinais clínicos durante o período gestacional, como o anátomo patológico após, né? Então, foram comparadas 30 gestantes com síndrome contra 60 sem a síndrome dos ovários policísticos, independente delas terem apresentado ou não complicações gestacionais, e foram avaliados desfechos clínicos, bioquímicos, ultrassonográficos e obstétricos, né? Além da questão anatomopatológica. Não havia diferença de peso, IMC, nem níveis pressóricos entre os grupos no momento da alocação. Existiam algumas diferenças bioquímicas esperadas, né? Então, mais hiperandrogenismo nas pacientes com ovário policístico e mais resistência insulínica nas pacientes com ovário policístico. Todos os outros demais marcadores, os outros androgênios, a glicemia, não tinha diferença entre os grupos. E o que foi verificado? Já na monitorização do fluxo placentário, os índices de pulsatilidade tenderam a ser mais altos, apesar de que não houve diferença em termos de taxa de índice de pulsatilidade considerado anormal ou fora do padrão habitual. Então, houve uma tendência a uma elevação, mas não significativa a ponto de ser anormal. E também o que foi verificado após o nascimento, na avaliação da placenta diretamente, um menor peso placentário, uma menor espessura placentária, um menor volume, menor densidade dessa placenta. Então, existe um efeito direto sobre a atividade placentária nessas mulheres, que aqui foi representado também por um aumento na espessura da íntima dos vasos, né, e mais áreas de fibrose, que são essas áreas escuras aqui, que não estão presentes numa placenta de uma mulher que não tem síndrome dos ovários policísticos. Além de várias outras microlesões, né, vasculares, um processo de vilite, intervilite crônica, alterações de maturação dessas vilosidades e também algumas alterações que seriam esperadas fisiológicas de alteração de parede dos vasos espiralados também muitas vezes não estão presentes ou estão reduzidos nessas mulheres. Por conta disso, o que acontece com
as manifestações clínicas dessas alterações, né? Com relação à taxa de aborto espontâneo em pacientes com síndrome dos ovários policísticos, ainda não é consensual, a gente encontra resultados um pouco diferentes, discrepantes na literatura, entre o não haver nenhum impacto ou aumentar a taxa de aborto espontâneo nessas mulheres. Esses dados que eu vou apresentar para vocês, eles são baseados em 5 meta-análises da literatura, a última é essa de Komami, que é a mais completa, que tem um número de estudos e uma casuística maior, essas duas, na verdade, as duas têm uma casuística grande, e elas demonstraram uma elevação do risco relativo de apresentar aborto espontâneo nessas mulheres com síndrome dos ovários policísticos, de maneira não muito igual, né? Então, um demonstrou um risco relativo de 2,87, o outro um odds ratio de 1,59. Então, mas mostrando uma tendência de no mínimo 60% de aumento de aborto espontâneo em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. O que Komami também verificou nessa meta-análise é que se a paciente está em uso de metformina, quando você exclui as pacientes em uso de metformina, isso fica mais evidente ainda, ou seja, o uso da metformina parece que minimiza esse risco, né? Além disso, nesse outro estudo, que é só um estudo de caso controle, foi verificado um aumento de 8 vezes no risco de aborto em pacientes com resistência insulínica, mesmo que ela não fosse portadora de síndrome dos ovários policísticos, aqui relacionando um papel importante da própria insulina ou hiperinsulinemia no aborto. E também, nessa meta-análise de Albate, que é uma das incluídas aqui, o uso de metformina em pacientes com resistência insulínica em SOP reduziu de 36% para 8,9% a taxa de aborto, mostrando aí um benefício nessa revisão do uso de metformina em termos de abortamento espontâneo. E no diabetes gestacional, esse claramente tem uma associação, os estudos são consensuais em dizer que existe um aumento, e a gente já esperaria mesmo um aumento de diabetes gestacional nessa população, né? Essas são as 5 meta-análises que estão incluídas aqui nessa apresentação, e o aumento variou de 2,5 a 3 vezes mais do que numa gestante não portadora da síndrome dos ovários policísticos. Fatores que estiveram associados: claramente o hiperandrogenismo. Então, quanto mais hiperandrogênica a mulher, mais pior ou maior a chance dela desenvolver diabetes gestacional. E aquelas que já têm resistência insulínica também, ou quadros já de intolerância à glicose, ou mais adiantados, também tiveram uma chance maior de desenvolver diabetes. A presença ou não de obesidade não foi consensual. Há estudos que demonstram que a obesidade, sim, tem um papel muito significativo, e outros que essas pacientes desenvolvem diabetes gestacional independente da presença ou não de obesidade nas mesmas proporções. Então, isso é um pouco controverso aí, tá? Nesse estudo que eu achei bem interessante, ele comparou gestantes diabéticas com SOP e diabéticas gestantes não SOP, né? Ou, desculpa, diabetes gestacional aqui, viu, gente? Não é diabética pré-gestação. E o que ele verificou? Que nas pacientes SOP, então olha que a população controle aqui é a diabetes gestacional não SOP, hein? Hipertensão gestacional, um risco 2,4 vezes maior, pré-eclâmpsia 2 vezes maior, e hipoglicemia neonatal, mesmo comparando com diabéticas não SOP, de 3 vezes maior nas pacientes SOP, mostrando aí que tem uma alteração muito mais significativa e a chance de complicações é muito maior. E as desordens hipertensivas? Esses distúrbios estão também claramente aumentados, todas as revisões apontam para isso, né? Variando aí de 2,6 a 4 vezes para a hipertensão gestacional de maneira geral, e de 1,8 a 4,2 vezes para a pré-eclâmpsia, né? Fatores que estiveram associados com essa piora: a presença da resistência insulínica. Alguns autores que fizeram estudos mais fisiológicos relacionados a isso sugerem que a hiperinsulinemia interfere na reabsorção renal de sódio e estimula o sistema nervoso simpático, que pioraria o quadro hipertensivo, e também uma piora de função endotelial associado ao aumento da insulina nessas pacientes. E, além disso, o hiperandrogenismo também teria um efeito direto, uma vez que a testosterona livre ele também pode favorecer, né, mudanças hemodinâmicas mais pró-simpático, com hiperatividade vascular.
E também o hiperandrogenismo está associado a algumas alterações microscópicas na vasculatura placentária, que também justificariam as desordens hipertensivas. Então, o que nós temos? Além da questão da obesidade, a resistência insulínica, que nós já dissemos, as vilosites, né, as bilites, desculpa, crônicas que estão associadas. Dislipidemia pode ou não estar associado nessas pacientes, mas mesmo que não tiver, a gente tem os outros fatores metabólicos, o próprio hiperandrogenismo, e a gente não abordou a questão do tratamento da infertilidade como nessas pacientes como sendo mais um fator de risco, porque não era o escopo dessa aula, mas também existem alguns estudos sugerindo que isso poderia acontecer. Tudo isso interferiria na invasão trofoblástica e placentária e levaria a essas complicações, né? Então, esse estudo esse é a revisão de Coman, é um estudo de, é um estudo de Coman, que é um estudo de coorte, em que ele analisou de 177 pacientes SOP, e aí, para tirar o controle, ele pegou uma população de quase 11 mil gestantes e pareou 708 delas, então é 1:4 em termos de amostra, né? E o que ele verificou? Uma taxa de diabetes gestacional, a dele é bem alta, com odds ratio de quase 11, né? Alterações hipertensivas da gestação de 8,2. Aumento de parto cesárea provavelmente relacionado às complicações anteriores, né? E uma taxa total de complicação de 2,5 vezes maior nessas mulheres, não encontrando um impacto direto do ponto de vista de complicações neonatais nesse estudo, não foi verificado. E também o que ele encontra é que existe, se houver uma comparação, lembra que eu falei que existem classificações diferentes para as síndromes ovários policísticos? Ele fez essa estratificação, separou essas 177 mulheres, classificou de acordo com cada um desses critérios, e aí eu queria só destacar aqui, ó, que vejam que a gente tem um critério bem mais estrito para a sociedade de excesso de androgênios, né, em que basicamente a diferença é que aqui o hiperandrogenismo é obrigatório, né, enquanto que no Rotterdam, que é o que a gente usa, ele não é obrigatório. E aí o que se verificou só de diferença entre essas classificações, um aumento de parto operatório, mais nesse grupo, provavelmente porque elas são mais hiperandrogênicas, e também uma restrição de crescimento, que também provavelmente tem relação com esse hiperandrogenismo mais intenso. Então, esse é um resumo dessa revisão que foi feita por mim e por uma aluna de iniciação científica, que a gente fez para uma recomendação da Febrasgo, né, que está para sair agora, se não me engano, no próximo volume aí das recomendações, e resume isso tudo que eu coloquei aqui para vocês e aquilo que a gente tem evidência ou não, né? Então, taxa de abortamento em relação às complicações maternas, esses dois estudos só que analisaram e mostra a diferença, hipertensão, pré-eclâmpsia e diabetes, todos os estudos mostram a diferença na taxa de complicação de diabetes e quadros hipertensivos. Parto pré-termo não é consensual em todos os estudos, mas uma tendência a mostrar um aumento aí que varia aqui, ó, de 16% a 60%, mais ou menos, desculpa, de 75% a mais que 100% aqui na taxa de parto pré-termo, né? Cesárea também não é consensual, a gente vê que não aparece em todos os estudos, mas existe uma tendência, e a gente entende, obviamente, por conta da elevação das comorbidades associadas. E do ponto de vista de repercussões neonatais, principalmente aumento de internações em CTI, aumento de mortalidade perinatal, que também não foi visto nesses últimos estudos, esses que estão com asterisco porque não teve, essa variável não foi analisada, né? E as malformações não foram confirmadas, então não tem estudo mostrando que aumenta a taxa de malformação, nem oligoâmnio, nem restrição de crescimento, nem ruptura prematura de membranas, né? E também uma taxa de hipoglicemia neonatal, que também era esperado maior nessas pacientes em relação ao grupo controle sem diabetes. Do ponto de vista de complicações fetais, né, a evidência é bem menor, né, então a gente tem algumas evidências sugerindo aí um maior risco de aspiração meconial, provavelmente pelas complicações das comorbidades anteriores, uma mortalidade perinatal, que aí já tem uma evidência um pouco maior, de 1,8 aqui, mas principalmente relacionados à insuficiência cervical, sepse e descolamento prematuro de placenta. Natimorto e Apgar baixo parece ter alguma associação com pacientes com síndrome dos ovários policísticos e evidências mais significativas relacionadas à hipoglicemia neonatal,
a síndrome da angústia respiratória, e também existe já um dado bastante sólido de que não aumenta malformações nesses neonatos. Então, só para finalizar, eu queria acrescentar nesse quadro grande aqui, que eu achei que ficou faltando, as complicações gestacionais, né, em idade reprodutiva, que a gente precisa ficar um pouco mais atento. Acho que talvez esteja na hora da gente tratar essas pacientes com síndrome do ovário policístico com um olhar um pouco mais cauteloso, não é só uma questão de cuidar da anovulação, mas um cuidado talvez pré-concepcional, que a gente poderia até discutir agora com o pessoal da obstetrícia, ou não. E durante a gestação, ter uma vigilância, apesar de serem pacientes jovens, que muitas vezes não têm comorbidade de base associadas, ainda não são hipertensas, não são diabéticas, mas podem ter resistência insulínica, que o olhar seja mais crítico para um pré-natal com um risco que não é um risco habitual. E isso talvez precise ser alertado para os ginecologistas gerais, que existem cuidados pré-concepcionais e cuidados durante a gestação que precisam ser melhor monitorados. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Estou à disposição para as perguntas.